Bom dia, Conferência Eros, vocês estão bem? Tem alguém feliz com Jesus? Ontem à noite foi bom? Muito bom, mais ou menos bom? Fera. Pessoal, deixa eu me apresentar para vocês mais uma vez. Como disseram, meu nome é Lucas Fernandes. Os meus íntimos, meus amigos me chamam de Nandes. E se nós estamos juntos aqui compartilhando do corpo de Cristo, nós somos íntimos. Você pode me chamar de Nandes. Aqui na primeira fileira está a minha esposa, a Alessandra. Amor, se coloca de pé aí para todo mundo ver a sua beleza. Só não olha demais, brincadeira. Eu trouxe meus amigos também, Luiz Eduardo, a Júlia, pessoas que caminham conosco. E é um verdadeiro privilégio para nós estarmos aqui. E quando nós fomos convidados para estar ministrando na conferência, e eu vi o tema da conferência Eros, eu já pensei, é quente. É quente. E eu pensei, tá bom, provavelmente a gente vai falar sobre relacionamento, provavelmente a gente vai falar sobre, enfim, sem dúvidas essa conferência vai falar a respeito do amor, sem dúvidas essa conferência vai falar sobre relacionamentos, e eu comecei a pensar em qual seria a grande contribuição que eu poderia trazer, sendo uma pessoa que está casada há só 2 anos. Eu pensei, nossa, mano, estão botando muita expectativa em mim, né? Acho que eu não tenho tanta bagagem assim. Aí quando o Thales veio falar comigo, ele falou, não, Lucas, eu quero que você ministre a respeito da solteirice. Eu, agora fez mais sentido. Não, brincadeira, gente. Para ser bem sincero, eu não sei o que é ser solteiro por muito tempo. Porque eu tenho 26 e eu namoro a Alessandra desde que eu tinha 16. Então, assim, eu tive um tempo curto de solteirice. Mas o Espírito, ele tem ministrado ao meu coração a respeito daquilo que ele quer nos instruir sobre essa fase poderosa da vida. Quantos de vocês estão solteiros? Não precisa ter vergonha, levanta sua mão aí no seu lugar. Caramba. É bastante gente. Então eu acho que a minha palavra vai ajudar muito vocês. Pelo menos a maioria de vocês. E nós vamos falar um pouco sobre essa etapa da vida. E o tema, né, o título da minha pregação é Não Desperdice a Sua Solteirice. E a primeira lição que eu queria trazer para nós é que essa fase, a solteirice, o momento de você estar solteiro, não é a ausência de um relacionamento. Porque quando você pensa na fase solteira, você pensa, meu irmão, eu simplesmente não tenho a habilidade de me relacionar ainda, ou não tive a oportunidade de me relacionar ainda. Só que não. A solteirice não é a ausência de um relacionamento, mas é uma fase que te dá a oportunidade de você amadurecer no seu relacionamento com Deus. Vocês conseguem entender isso? Você não está, porque está solteiro, ausente de relacionamentos. Na verdade, existe uma expectativa do céu, que você aproveite essa solitude, que você aproveite esse momento que talvez você não está gastando sua energia com uma outra pessoa, para que você possa crescer e amadurecer em Deus. Se você tiver uma Bíblia, abra comigo em Efésios 1, nós vamos ler o versículo 4. Efésios 1, 4. Quase todo mundo achou? Sim? Vamos ler o que está escrito em Efésios 1:4. Eu nem vou ler o versículo todo, mas só para a gente ter um panorama aqui. Diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A gente vai começar essa palavra a respeito da sua solteirice, te contando e falando sobre a sua identidade em Deus. Porque Deus, ele não te fez sem propósito. Deus, ele não te fez sem um destino. Deus, ele não te fez sem um motivo. E a razão pela qual ele te fez, a Bíblia diz que você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível na presença dele. E agora isso é muito interessante porque antes do mundo existir, antes dessa terra vir à existência, antes de tudo que você conhece se tornar realidade, Deus já tinha uma postura, Deus já tinha um destino selado para você. Ele já tinha olhado para a sua vida, olhado para a minha vida, e Ele já tinha declarado sobre nós que nós seríamos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Vocês acreditam nisso? E uma coisa que é muito séria é que boa parte das vezes, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, e a gente é adolescente, a gente é jovem, talvez a gente ainda não se enxergue santo e irrepreensível como Deus tem nos chamado.
sabe? Talvez você nos seus 15, 16, 17, 18 anos de idade, olhe para a sua caminhada, olhe para a sua vida e você pense, cara, talvez eu ainda não cheguei lá. Talvez eu não consiga ver ainda nas minhas atitudes e no meu coração essa santidade e irrepreensão que Deus separou para mim. Só que o ponto é, Deus ele te separou um destino desde antes da fundação do mundo, e esse destino é que você seja santo e irrepreensível. Agora, se você acha que você ainda não chegou lá, e a gente falando a respeito de ainda mais dessa fase solteira, eu te adianto que quanto mais você tiver dividido na sua atenção, quanto mais você tiver dividido no seu caminho, quanto mais você dividir sua atenção e seu coração, mais complexo vai ser para você se relacionar com Deus que quer te deixar, te fazer santo e irrepreensível. O que é que eu quero dizer? Existe uma identidade em Deus que você só vai encontrar e desfrutar se relacionando com Ele. Meu irmão, é impossível para o homem, para a força do seu braço, para a carne humana, produzir santidade e irrepreensão. Para você se tornar santo, não diz tanto respeito ao quanto de regras você observa, não diz tanto respeito ao tanto de leis que você cumpre, não diz tanto respeito à quantidade de esforço que você coloca para se tornar santo, porque o maior esforço do homem seria incapaz de produzir a menor santidade de Deus. Vocês estão entendendo? Então essa santidade que Deus nos chama para caminhar, essa irrepreensão que Deus nos chama para caminhar, não é tanto uma postura que você adota, mas é mais uma pessoa que você se relaciona todos os dias, sabe? A Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios 3,18, que quanto mais nós contemplamos a glória de Deus, mais nós somos transformados segundo essa glória que nós estamos vendo. A Bíblia está te ensinando e está me ensinando que quanto mais tempo você parar no seu quarto, você parar no lugar secreto e você simplesmente se relacionar com Deus, você simplesmente olhar para Deus, você simplesmente botar a sua atenção nele, isso que você observa, e quando você observa Deus, eu tenho certeza que você enxerga pureza, não é verdade? Tenho certeza que você enxerga santidade, você enxerga poder, você enxerga respostas, você enxerga vida, você enxerga todas essas coisas. E a Bíblia está falando que quanto mais você olha para essas coisas, quanto mais você contempla essas coisas, mais você é transformado segundo essas coisas. Então, se a gente juntar esses dois versículos, Efésios 1 está falando, olha, você foi chamado para ser santo e irrepreensível. Agora me respondam, Deus é santo, sim ou não? Deus é irrepreensível, sim ou não? Para nós, deve ser muito difícil nos tornar santos e irrepreensíveis se depender de nós. Mas, se nós pararmos a nossa vida, se nós pararmos a nossa atenção, pararmos de dividir a nossa percepção e simplesmente olharmos para Deus, toda a santidade e pureza e virtude que existe nele podem vir sobre nós e nos transformar. Vocês acreditam nisso? Então, Deus ele tem um caminho para você que vai demandar atenção e intenção. Você, solteiro, não está ausente de relacionamento, mas talvez se você depositar toda a sua expectativa de relacionamento nas pessoas ao seu redor, no namoro que você ainda não tem, na família que você quer construir, talvez você abra mão de uma parte riquíssima de relacionamento chamado vida com Deus. Isso é tão perigoso que tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, pessoas que às vezes se relacionam com Deus, pessoas que às vezes têm amizades e contextos cristãos e querem crescer em Deus, mas às vezes não por causa de Deus, mas por causa dos relacionamentos que a vida com Deus pode proporcionar. E isso é um grande perigo. Vocês estão me entendendo? Está todo mundo aqui? Tem alguém com sono? Só eu. Mas vai dar tudo certo. E partindo para o nosso segundo ponto, só para a gente fazer uma retrospecção, então, existe uma identidade em Deus guardada para você. E ninguém pode tirar a identidade que Deus tem para você. Só que para você se apropriar disso, muito provavelmente você vai ter que gastar tempo se relacionando com Deus. Beleza? O próximo ponto que nós vamos falar é que o casamento exige que você esteja inteiro.
Aqui agora a gente vai, lógico, assim, a minha palavra não é a respeito de casamento, mas eu acredito que a maior parte de vocês deseja se casar. Alguém aí quer casar? Posso falar? É a melhor experiência humana que você pode alcançar o casamento. É uma maravilha. Eu vi uma pessoa ali levantando 2 braços para cima. Tem gente que quer muito casar. Só que, quando a gente é solteiro, a gente só pensa em uma coisa, assim, cara, eu quero ir para a próxima fase. Eu quero me relacionar com alguém, eu quero um dia poder casar com alguém. Só que aí a gente esquece as circunstâncias que são necessárias para que a gente chegue nessa próxima fase. E uma circunstância importante para o seu casamento é que você esteja inteiro. Não tem como 2 pessoas meias formarem uma inteira. Quando a gente para falar na vida, né, a gente costuma falar assim, eu quero achar minha metade. Eu quero achar aquela pessoa que me completa. Eu quero achar aquela pessoa que quando eu me juntar com ela, então nós vamos ser assim uma coisa inteira, mas por enquanto eu não sou, sabe? A gente tem a cultura e a sociedade, eles passam pra gente uma ideia de que nós somos pessoas metades, e quando nós acharmos a nossa cara metade, quando nós acharmos a nossa outra metade da laranja, então nós teremos a oportunidade de nos juntar e nos tornarmos um inteiro. Mas com Deus não é assim que funciona. Tem alguém aí que é bom de matemática? Nossa, mano, tipo, é o lugar. Esse lado aqui é muito bom de matemática, aqui é todo mundo horrível. Olha só. Quem entende de matemática, e eu não tô falando que eu entendo, tá? Longe disso. Mas assim, começa a perceber que a matemática... Oi, para pegar mais em cima? Tô pegando em cima agora, galera. Vai perceber que a matemática de Deus, ela funciona diferente da matemática do homem. Se você puder, abra lá em Mateus 19, nós vamos ler os versículos 4 a 6. Mateus 19, 4 a 6. E aqui a gente vai entender um pouco sobre a matemática de Deus. E você que não entende muito de matemática, fique tranquilo, porque eu vou te ensinar hoje. Mateus 19, versículos 4 a 6. Quase todo mundo achou? Está escrito assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aqui a gente começa a perceber um pouco da matemática de Deus, ele falando o seguinte: olha, o casamento ele se traduz em uma pessoa que se junta a outra pessoa, e agora essas 2 pessoas são um. E se a gente for pensar na matemática humana, o que a gente precisa para que 2 se tornem um é justamente 2 metades. Se você soma 0,5, se você soma um meio com outro meio, você tem um inteiro. Quem lembra dessa aula de fração? Então, a gente começa a imaginar o seguinte: beleza, então Deus vai pegar 2 metades, juntar para que se tornem um. Só que a Bíblia está dizendo, olha só, o homem vai pegar a sua mulher, e agora eles não mais serão 2. O que te faz entender é que, num primeiro momento, a gente pensa que talvez seria meio com meio, só que Deus está falando, não, espiritualmente eu não estou juntando meio com meio, eu estou pegando 2 e transformando em um. Eu estou pegando 2 coisas, estou pegando 2 seres inteiros, e eu estou fundindo eles, eu estou fazendo com que eles se tornem um. E aí eu divagando e pensando a respeito disso, eu pensei, caramba Deus, mas não existe nenhuma circunstância na qual 2 pessoas, tipo assim, essa soma, se eu somar 2, dá 1. Aí Deus falou, Lucas, você é ruim de matemática, deixa comigo, eu não estou fazendo uma soma, eu estou fazendo uma multiplicação. Quando você, olha só que coisa linda, porque quando você soma 1 com 1, você tem 2. Mas se você multiplica 1 com 1, dá 1. E apesar disso parecer óbvio, mas Deus está ensinando uma lição poderosa para a gente. Deus está falando bem assim, olha, no momento que você se une,
no momento que você pega uma pessoa para caminhar junto, no momento que você pensa no seu casamento, no momento que você pensa nessa união, eu não estou somando pessoas, eu estou multiplicando, eu estou amplificando propósitos. Tanto que quando Deus pega o homem e a mulher, Ele junta eles e fala o quê? Multipliquem-se e encham a terra. E apesar de que a gente sabe que aqui estava falando dos filhos, mas eu acredito que tem algo espiritual nisso, porque o mundo, ele está pregando que talvez você esteja a um relacionamento de se tornar inteiro. O mundo, ele está pregando que talvez você esteja a uma união, a um beijo na boca, a um sexo de se tornar uma pessoa melhor do que você era antes. Mas deixa eu te falar, não existe poder em outra pessoa para te fazer inteiro, esse poder só está em Deus. De maneira que quando uma pessoa cheia de Deus e cheia de identidade se enxerga inteira, e chega uma outra pessoa cheia de identidade, cheia de consciência de Deus, que também está inteira, e essas duas pessoas se juntam, elas têm o potencial de se multiplicar e abençoar a terra. Agora, se nós agirmos à maneira do mundo, em que nós somos pessoas quebradas, em que nós somos pessoas desconexas, em que nós somos pessoas que não estão alinhadas, em que nós somos pessoas não inteiras, aí a gente começa a entender que essa multiplicação, ela só prejudica. Por exemplo, você solteiro, se guardou por muito tempo, é uma pessoa cheia de Deus, busca a Deus, conhece a sua identidade, está cheio do caráter e da maturidade de Deus, e você já se vê como uma pessoa inteira. Por exemplo, naquele segundo exemplo ali, você seria aquele você é um inteiro. E aí, você está na sua escola, na sua faculdade, e você avistou aquela pessoa que ela é uma gracinha, mas ela não vale nada. Não, estou olhando, não, você não, meu amor, você vale tudo. Mas quantos de nós não conhecemos um monte de gente que é linda, cheirosa, atraente, mas quando você vai ver o coração está cheio de ferida, o coração está cheio de mácula, o coração está cheio de coisa ruim, e às vezes, sabe o que a gente pensa? Eu vou me relacionar assim, é só um beijo na boca, não pega nada. Vocês não, aqui não tem ninguém que pensa isso, nem faz isso, né? Amém. Todo mundo eu vou me abster de responder, né, Lucas? Mas o ponto é, então pode voltar para aquela arte da multiplicação. Às vezes você, mesmo sendo uma pessoa inteira, cai na besteira, cai no engano de se relacionar com pessoas meias. E o que acontece quando você junta uma pessoa inteira e uma pessoa que é metade? Você tem nessa multiplicação uma metade. De maneira que às vezes você chega num relacionamento falando, cara, eu quero tudo de Deus, eu estou inteiro, eu estou ótimo, eu estou excelente, e você não se preocupa em como a pessoa que você vai se relacionar está. E aí o que acontece no fim das contas, quando esse relacionamento acaba, é que você se vê numa posição menor do que a qual você começou. Você se vê desvalorizado, você se vê usado, você se vê deixado de lado, você se vê abandonado. Quantos de vocês já se sentiram assim? Só eu, né? Eu entrei em relacionamentos na minha vida, e não que eu estivesse inteiro, mas assim, relacionamentos que quando eu saí desses relacionamentos, eu me senti menor do que eu tinha entrado neles, porque eu não estava preocupado em como essa união com essa pessoa que eu achava tão interessante poderia afetar a minha vida. Deixa eu te falar, talvez, e agora eu acho que tem amigas que vão olhar para outra e falar, tá vendo? Talvez você esteja pensando nos relacionamentos que você quer ter. Talvez você esteja pensando nas propostas que meninos ou meninas te fizeram. Talvez você esteja pensando na maneira em que as pessoas, tipo assim, nas propostas que estão te fazendo mesmo, sabe? Vamos orar juntos, vamos pensar juntos em namorar, vamos tentar gerar uma família juntos, vamos começar a pensar a respeito disso. Deixa eu te falar. Se você quer se juntar com uma pessoa, mas você ainda é solteiro, primeiro, analise se você é uma pessoa completa em Cristo. Segundo, analise se a pessoa que você quer se relacionar é completa em Cristo. Porque eu acredito que o objetivo do seu namoro é um dia chegar no casamento. E quando vocês se casarem e essa união for selada, a multiplicação daquilo que vocês são vai traduzir muito de como a vida de vocês será. E você pode ser uma pessoa inteira. Se você tem a mentalidade, deixa que eu vou aperfeiçoar aqui essa pessoa. Meu irmão, se essa pessoa não for aperfeiçoada em Cristo, você não vai somá-la, você vai dividir vocês dois. Tem alguém conseguindo me entender? E se a gente partir
incompleto, se a gente for para a maneira do mundo de se relacionar, em que dois meios formam um inteiro, você vê na verdade o contrário, porque dois meios que se multiplicam viram um quarto. E é bizarro, né, a gente pensar, tipo, lógico, Lucas, você está só usando exemplos matemáticos, sim, mas eu acho que existe algo divino nisso, porque é bizarro você pensar em duas coisas que se multiplicam e na verdade se dividem. Isso não é incrível, mano? E aí eu acredito que Deus tem sabedoria para nos ensinar o seguinte: olha, se você acha que você é incompleto pode se relacionar com uma pessoa incompleta para se completar, vocês vão se ver os dois no fundo de um buraco profundo demais para sair. Tome cuidado com as pessoas que você se relaciona. Tô sendo duro demais ou tá de boa? Bom demais então. Próximo slide. Eu vou falar um pouco para nós a respeito de pureza. Não gaste a sua pureza. Quem se relaciona irresponsavelmente se divide. É algo que nós acabamos de ver. Quando você pega duas metades e se multiplica na cabeça do homem, cara, eu vou pegar dois e se torna um? Não. Você, na verdade, está subtraindo de você. Você, na verdade, está se tornando cada vez mais escasso, mais pobre. E quando a gente fala de pureza, a gente está falando de um presente precioso demais que Deus te deu. No costume judaico, quando duas partes iam se casar e havia acordo entre as famílias, esse acordo envolvia também compra de votos. Um homem tinha que ter algo para poder pagar para a família da sua mulher, e às vezes a família da mulher também tinha que ter algo para pagar por homem. E meninas principalmente, sabe uma das coisas que era negociada na hora de pagar os votos para a família do marido? Uma das coisas que era usado como moeda de troca, era usado como recurso para dizer assim, a respeito do valor que aquela mulher tinha para a família do homem: virgindade. Isso é muito bizarro, porque no nosso mundo de hoje é uma coisa que a gente não valoriza tanto. É uma coisa que a gente nem tem tanto apreço, assim. Às vezes a gente até fala, eu vou me guardar, e a gente fala a respeito de guardar virgindade física, de não fazer sexo com outras pessoas, mas assim, a nossa cabeça e a nossa alma tá cheia de impureza, sabe? E antes da gente viver uma experiência sexual no corpo, a gente viveu 1 milhão de vezes na alma, e o que o Espírito Santo tá falando para nós é: guarde a sua pureza, porque a sua pureza tem valor. Imagina que, como esse voto envolvia uma troca financeira, e virgindade era quase que equiparado a uma troca financeira, imagina que a sua pureza, ela é como se fosse um grande saco de dinheiro que você carrega, e você pode chegar no momento do seu casamento e poder abençoar o seu casamento cheio de pureza e de riqueza, e o seu casamento vai ser próspero, e ele vai ter, enfim, ele tem um contexto de pureza poderoso. Agora imagina que toda vez que você se relaciona irresponsavelmente, toda vez que você se envolve com alguém, toda vez que você bota o seu corpo para jogo, toda vez que você bota a sua alma para jogo, toda vez que você se relaciona com alguém irresponsavelmente, é como se você pegasse esse saco de ouro que você tem, esse grande tesouro que você carrega, e você começasse a distribuir isso. Sabe qual é o problema de você ter muito dinheiro e sair distribuindo? É que uma hora o dinheiro acaba. E o ponto é que no início você pode virar e pensar: não, Lucas, mas eu tenho muita riqueza, eu tenho muita pureza guardada, eu carrego um grande saco de ouro, e não tem problema, assim, a questão não é o quanto você carrega, a questão é que quanto para mais você distribuir, com menos você fica. Então vão chegar às vezes alguns momentos na vida que vão te exigir posturas e vão te demandar posições que você tem que estar posicionado com uma grande quantidade de dinheiro, e às vezes você não vai conseguir se posicionar lá. Claro, eu estou falando só uma metáfora, e é lógico que eu também não estou falando só para as meninas, meninos. Para cada menina que você se relaciona, para cada lugar que você espalha as suas palavras. Cara, vocês já conheceram alguém que pega o celular e sai mandando a mesma mensagem para um monte de menina esperando colher alguma coisa no final, maduro? Ou só eu que tenho uns amigos malucos assim? Olha só o que acontece com essa pessoa. Se você conhece alguém assim, que pega o celular e manda mensagem para todo mundo, e conversa com várias meninas ao mesmo tempo, você sabe que depois de um tempo, quando vocês vão conversar a respeito daquele garoto, por exemplo, chega uma menina nova na igreja,
Aí tem aquele moleque que manda mensagem para todo mundo, fala com todas, e ele fica espalhando, vai semeando para colher maduro. Quando passa um tempo, chega uma menina nova na igreja e pergunta para a amiga bem assim, e aquele menino lá? O que essa amiga fala? Amiga, não, ele não vale nada. Olha que coisa bizarra. A sua pureza, e não é só o sexo que você faz, mas tudo que envolve relacionamento, a sua pureza, ela vale algo. E quando você começa a se mostrar irresponsável com a sua pureza e distribuir aquilo que você tem para qualquer um, no final das contas, quando forem prestar contas de quem você é, vão falar, ele não carrega nada. Ele não vale nada. Ela não vale nada. E eu acredito que essas, piamente, não são as palavras de Deus a seu respeito. Eu acredito que você vale muito. Você vale tanto que Jesus se entregou na cruz no seu lugar e Ele pagou o preço de sangue pela sua vida. Isso quer dizer que você vale alguma coisa. Meu irmão, você vale muito para Deus. Mas que bizarro é pensar que mesmo nós valendo o valor do sangue precioso de Cristo, com as nossas atitudes, nós podemos nos fazer empobrecer. Diga, misericórdia. Eu não quero me achar no fim da minha vida uma pessoa a quem foi dado tudo e acabei com nada. E vocês? Beleza, agora para a gente levantar um pouco o clima, vamos para o nosso último ponto, que diz, você nunca será tão livre quanto é hoje. E nisso aqui, meu irmão, eu vou ter muita propriedade para falar. A fase solteira é a sua fase de maior liberdade. Não tenha dúvida disso. Se você tem tempo livre hoje, se você tem recurso disponível hoje, se você tem tempo para gastar com os seus amigos, com as suas viagens, com a sua faculdade, assim, se você tem gerado a sua vida um lugar de desfrute, liberdade e tudo mais, aproveite. Aproveite, porque você, no momento que se juntar com uma pessoa, no momento que se casar com uma pessoa, a sua atenção, ela vai começar a ser dividida para essa pessoa. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, 32 e 33. Nem precisa abrir sua Bíblia, mas diz bem assim, gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E meu irmão, dependendo de quão difícil de agradar for a sua mulher, você vai ter que desprender um esforço aí. Paulo está falando bem assim, olha, vocês estão, aí galera da conferência Eros, vocês estão ouvindo Lucas? Lembra o primeiro ponto que ele falou? Olha, a sua solteirice é um presente, porque você pode se relacionar intimamente com Deus. Paulo, há 2000 anos atrás, escreveu, escutem o Lucas, brincadeira. Ele escreveu bem assim, olha, vocês têm esse tempo para vocês se dedicarem ao Senhor. Se você é solteiro, meu irmão, deixa eu te dar uma dica. Gasta o seu tempo buscando a Deus. Gasta o seu tempo aqui na igreja, meu irmão. Junta com seus amigos, vem para cá de madrugada, faz vigília, sai para orar com a galera, sai para ir para o culto de outras igrejas. Mano, se envolva com a vida de Deus, porque você tem tempo para isso. Pega suas amizades e edifica, sabe, algo puro no meio de vocês. Pega as oportunidades que você tiver e vai viajar com a sua galera, vão abençoar vidas, vão viver o serviço do Senhor, sabe, porque vocês têm a disponibilidade disso. No momento que você se casar, meu irmão, você vai começar a se preocupar com um monte de coisa que às vezes você nunca valorizou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou no hospital desde 2016. Em 2016 eu tive dengue e eu tive que ir no hospital dia sim, dia não, para ficar tomando soro na veia. Foi terrível, mas eu passei por essa experiência, graças a Deus sobrevivi. 2016 eu tive esse problema. Desde 2016 eu não vou no hospital, não tomo remédio no hospital, não fico internado. Ok? Então já fazem 8 anos aí que eu não preciso de um hospital. Mas eu estou no hospital toda semana, porque a minha esposa, ela ama o hospital. A Alessandra, ela adora o hospital. Tipo assim, eu acho que ela acorda alguns dias da vida dela e ela fala, que belo dia para tomar um soro. Assim, é uma coisa que está no coração dela, está na agenda da Alessandra. Então, por exemplo, toda a minha vida, esses últimos 8 anos que eu poderia estar tranquilamente gastando o meu tempo, fazendo 1 milhão de coisas,
Claro, 1 milhão é muito, né? Mas poderia estar fazendo algumas coisas. Boa parte desse tempo eu estou no hospital com a Alessandra para ela tomar soro. E outros remédios também. Mas o ponto é, eu sei que isso pode parecer, Lucas, que besteira. Não, sim, tudo bem, esse exemplo é uma besteira mesmo. Mas é só para vocês entenderem que hoje eu não me preocupo só com as minhas preocupações. Hoje eu não tenho tempo disponível só para aquilo que eu quero fazer. Hoje eu preciso edificar a minha casa e edificar a minha família de maneira que boa parte de quem eu sou está vinculada aos interesses da Alessandra e não os meus, sabe? E se você aproveitar a sua fase solteira para vincular os seus sentimentos e os seus desejos ao Senhor, Deus vai começar a te dar coisas para você que são muito boas e muito poderosas e muito puras. E que se você abrir mão delas, lá na frente talvez você não consiga vivê-las. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2020, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de, com alguns amigos, de fazer missão no Chile. Inclusive a Débora e a Daça que estão aqui, que vão ministrar para vocês daqui a pouco, elas estavam comigo no Chile. A gente fez uma missão incrível. E um dos meus amigos, o nome dele é Thales. Eu estava namorando com a Alessandra já há muitos anos e eu já tinha decidido me casar. Assim, o próximo passo da minha vida era caminhar para um casamento. E eu lembro que o Thales, em um dia da viagem, virou para mim e falou bem assim: caramba, Nandes, eu vou aproveitar você aqui. Aí eu, que viagem? Como assim aproveitar eu aqui? Tá maluco, mano? E ele virou e falou bem assim: não me entenda mal. Eu só tô falando isso, mano, porque eu sei que você vai se casar com a Alessandra daqui a pouco. E talvez essa tenha sido a nossa última oportunidade de viajar para as nações juntos, você como nosso amigo, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu sei que daqui a um certo período de tempo, você não vai estar mais aqui sozinho, você vai estar com a Alessandra. E você não vai ser mais só você vai ser a sua família. E aquilo que você hoje faz com liberdade, com disponibilidade, com total atenção, daqui a pouco a sua atenção vai estar dividida. E eu falei: não, mano, tu precisava pesar o clima desse jeito? Aproveita mesmo que eu estou aqui, vai, não precisa falar nada não. O ponto é, em algum momento você vai dividir a sua atenção com a sua esposa. Eu vou contar mais um testemunho, gente. Essa semana foi muito engraçado, porque eu estava em um tempo de busca. E eu peguei meu livro, eu cheguei em casa, e a casa estava desorganizada. Vocês conhecem a história de Maria e Marta? Beleza. E aí eu cheguei na minha casa estava desorganizada. A cozinha estava bagunçada, a mesa da sala estava bagunçada, os quartos estavam por ajeitar. E eu cheguei em casa e eu pensei: nossa Deus, quanta coisa eu tenho que fazer. Eu tenho tanto serviço para colocar aqui nessa casa. Só que um dia Marta começou a querer servir você e você falou: a boa parte é que Maria escolheu ficar aos meus pés, então eu também escolhi a boa parte. Aí eu peguei um livro e sentei no sofá para ler, enquanto a casa toda precisava ser arrumada. E eu falei: nossa Deus, coisa boa é estar aqui na sua presença, Pai. Aí chega a Alessandra em casa. E homem, deixa eu te falar, você que vai se casar, meu irmão, não deixe a sua esposa te ver sentado no sofá sem fazer nada. Isso vai despertar um gatilho nela. E o problema é que tinha muita coisa para fazer. Não era como se não tivesse nada para fazer. Só que aqui Maria escolheu a boa parte, só que Marta chegou em casa. E aí no que eu estava aqui sentado no sofá, gente, mó paz. Sabe quando o Espírito Santo está com você e você fala: oh Deus, como é bom estar aqui na sua presença, poder ler esse livro, aprender contigo que é manso e humilde. Meu irmão, chegou a fera que não é manso e humilde em casa, da Alessandra. E ela virou e falou bem assim: Lucas, o que você está fazendo? Falei: amor, estou lendo. Ela é a cozinha. E o quarto, Lucas. E a mesa, Lucas. E ela não falou desse jeito aqui que eu estou falando não, tá? Isso aqui é figurativo, para vocês não se escandalizarem. E ela: Lucas, e tudo que você tem que fazer? Aí eu: poxa amor, você quer que eu saia aqui do meu momento de desfrute? Aí ela: por favor, saia. Saia do momento de desfrute e vá arrumar a casa. E eu sei que isso pode parecer uma besteira, mas meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu queria muito ficar lendo aquele dia. E eu não queria arrumar a casa. E o que eu estou falando para vocês é, cara, entenda que a fase que você está vivendo é uma fase poderosa.
você que é solteiro, entenda que a fase que você está vivendo é uma fase abençoada, é um lugar de semeadura, é um terreno fértil para que você possa crescer e amadurecer em Deus. Não pense que você tem que pular para a próxima etapa. Eu acho que o grande problema do solteiro é o mesmo problema do adolescente. O sonho de todo adolescente é ser adulto, e quando o adolescente vira adulto, ele fala, como volta? O sonho de toda criança é ficar grande, e aí quando fica grande a criança fala, meu Deus. Então, eu não estou falando que o casamento não é uma bênção, eu estou falando que o casamento é maravilhoso. O casamento, ele é a melhor experiência humana que você pode adquirir, só que com grandes poderes, já dizia tio Ben do Peter Parker, vem grandes responsabilidades. O evangelista tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e às vezes você está louco para usufruir de prazeres que vão te demandar muitas responsabilidades, e talvez você não tenha calculado isso ainda. Aproveite a estação que você está hoje, para cultivar e amadurecer naquilo que Deus tem te chamado para amadurecer. Se o louvor quiser, podem ir subindo, para a gente fazer uma oração juntos. E o último testemunho que eu vou dar para vocês, também é sobre a Alessandra. Desculpa, amor, eu falei que eu ia falar de você hoje. É sobre relacionamento aqui que a gente está falando. Uma semana que a gente estava no hospital. Assim, gente, e não tentei entender, tipo, Lucas, por que a Alessandra fica tanto no hospital? Mano, não tentei entender, ela não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema, ela só gosta de estar lá. Ela arruma desculpas para estar lá. Ela vê uma parede branquinha, um avental, ela fala, eu quero. E teve uma semana, isso deve ter 1 mês e meio, mais ou menos. Isso foi muito engraçado. Que a gente chegou na segunda-feira, e eu aqui em casa, né, fazendo minhas coisas, trabalhando. Eu, graças a Deus, consigo trabalhar de casa. Tenho minhas responsabilidades que eu consigo fazer de casa mesmo no computador. E a Alessandra lá em casa, ela já chega assim, ó. Aí eu não tô bem, tô sentindo dor. Aí eu, tá bom, amor, vai lá tomar uma água. Porque assim, homem também descobre que 90% dos problemas de uma mulher são resolvidos com água e às vezes sono. Então assim, você que namora, você que tá pensando em casar e tal, sua namorada tá com dor de cabeça, dá água pra ela, antes de dar remédio. Amor, eu tô tonta, toma água. Enfim, essas coisas ajudam. E aí a Alessandra que, amor, tô me sentindo mal. Eu, tá bom, amor, vai lá, toma uma aguinha. Vai. Aí ela foi, pegou a água e tal. Ainda tô me sentindo mal. Tá bom, amor, toma um remédio. E ela não parava de se sentir mal. Aí, né, chega um momento... E homens também, tomem as atitudes que vocês sabem que as mulheres gostariam que vocês tomariam, não aquelas que vocês querem tomar. Porque na minha cabeça, qual era a minha atitude? Mano, por favor, só, toma um remedinho, fica de boa, amor. Vai ficar tudo bem. E aí ela virou pra mim, depois de muito tempo eu dando soluções erradas. Ela, você não se importa com a minha saúde. Eu, como assim? Ela, por que você não me leva logo no hospital? Em vez de ela falar bem assim, ó, eu quero ir no hospital, ela vai te falar, por que você não me leva no hospital, entendeu? Só dando... E eu, claro, amor, vamos pro hospital. E levei ela no hospital na segunda. Na terça, eu aqui, beleza, ontem foi dia de hospital, hoje é dia de trabalhar, né? Vamos trabalhar aqui. Vamos adiantar aqui as demandas. Aí a Alessandra chega lá no quarto. Não melhorei. Vamos no hospital de novo. Aí eu fecho o computador, pego meu livro, vamos pro hospital. E fica no hospital. E detalhe, gente, ela não foi diagnosticada com nada. O médico chegou, o que você está sentindo? Isso e aquilo. Aí o médico, tá bom, vamos fazer teste aqui. Você não tem nada, menina, volta para casa. Na terça-feira, vamos lá no hospital. Faz aqui, teste aqui, vamos refazer esses testes todos, toma remédio e tal, não sei o que lá. Você não tem nada, menina, volta para casa. Quarta-feira foi um dia que a gente ficou em casa, graças a Deus. Quinta-feira, estou me sentindo mal de novo, vamos para o hospital. Faz teste, toma remédio. Menina, você não tem nada, volta para casa. Sexta-feira, gente, vocês acham que sexta-feira eu me livrei? Vamos para o hospital na sexta, porque a menina ainda está passando mal. Chegou na sexta, gente. Já tinham feito todos os exames disponíveis do hospital. Tinham feito todos os testes, tinham dado para ela todos os remédios. Sabe qual foi o diagnóstico que a Alessandra saiu do hospital carregando? Tipo, tá lá aquele papel, né? Com o exame de sangue, os resultados, tudo. Sabe qual foi o diagnóstico que ela saiu andando daquele hospital? Depois de uma semana dentro do hospital? Gases. A Alessandra recebeu um diagnóstico de gases.
A gente descobriu que era um tipo muito diferente de dengue, que não acusa no exame de dengue. Mas ela saiu com diagnóstico de gases. E aí eu parei para pensar, né? Porque nesse dia eu tinha um monte de coisa para fazer. Na sexta-noite eu fui pregar numa igreja. E aí eu parei para pensar, caramba, Deus. Eu perdi a semana inteira por causa dos gases da Alessandra, pai. Brincadeiras à parte, meu irmão, deixa eu falar. Desfrute, cara, do momento que você está vivendo. E se eu puder deixar um conselho para vocês, um conselho de um rapaz novo, viva sua vida com leveza e sabedoria. Aproveite as situações da sua vida, mano, para extrair o melhor e desfrutar daquilo que Deus quer te ensinar. Porque eu poderia estar aqui com vocês falando tanto que é ruim ser casado com a Alessandra, porque ela faz eu ficar preso no hospital por uma semana por causa de pum. Mas eu não estou aqui falando para você que isso é ruim, eu estou aproveitando esse momento para a gente poder desfrutar e rir junto de uma situação que já passou. E se a gente pegar as coisas da nossa vida, da sua vida de solteiro, as coisas ruins, e você querer colocar luz sobre elas e falar que a vida de solteiro é péssima, mano, você vai ter uma péssima vida de solteiro. Se você quiser pegar o seu namoro e colocar luz sobre as coisas difíceis e ruins do seu namoro, você vai ter um péssimo namoro. Se você quiser pegar o seu casamento e colocar luz sobre aquilo que é ruim no seu casamento, você vai ter um péssimo casamento. E eu acredito que toda a conferência Eros, o que vocês vão ouvir a respeito de namoro, casamento, fase de solteiro, é tudo para mostrar para vocês uma verdade. A sua vida com Deus e com sabedoria pode ser rica e abundante, e a sua vida pode ser boa. Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que você tem ministrado para nós nesses dias, por tudo que você já falou e por tudo que você ainda vai falar. Quero te pedir, Espírito Santo, que você esteja iluminando os meus irmãos, Pai, com a consciência de que eles estão no lugar que eles precisam estar, com a consciência, Pai, de que existe algo bom para ser desfrutado em você, seja na nossa fase solteira, seja no namoro, seja no casamento, Pai. E nós queremos te pedir, Deus, que você tire toda a ansiedade do nosso coração em relação a viver aquilo que nós ainda não vivemos. Tira do nosso coração, Pai, a vontade de pular de fase a todo custo. Tira do nosso coração, Pai, o desejo de, às vezes, até nos relacionar com pessoas que são péssimas para nós e nós sabemos que não é bom, mas a gente quer só para ter a aparência de algo bom, sabe? Espírito Santo, eu te peço que esteja trazendo clareza para as mentes, clareza para os corações, Pai, para que eles possam entender que você tem guardado, Pai, o momento certo para que eles possam viver aquilo que é puro diante de Ti, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que nós não venhamos a cometer a besteira de trocar a nossa primogenitura por um prato de lentilhas. Nos ajuda, Espírito Santo, a não trocar a nossa pureza, a nossa virtude, a não trocar o nosso coração pelas propostas que nos fazem, a não trocar aquilo que nós temos de mais precioso e a integridade do nosso ser, Pai, pelo simples convite de ter momentos de prazer. Espírito Santo, eu te peço que conserve sobre as nossas mentes, Pai, a pureza que você tem separado para nós. Eu te peço, Espírito Santo, que você faça a gente enxergar a nossa verdadeira identidade em Ti, Pai. Faz a gente enxergar que estamos completos em Ti, que não é uma pessoa que nos completa, que não é um relacionamento que nos completa, que não é nada que esse mundo possa nos oferecer, mas você que nos criou, Pai, você que nos conhece desde antes da fundação do mundo. Em Ti nós encontramos nossa identidade, nosso significado, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que você esteja derramando sobre nós vontade de passar mais tempo conhecendo você, nos relacionando com você. Nos faz um convite, Espírito Santo, para nós voltarmos ao lugar secreto, para nós voltarmos a nos relacionar com a nossa Bíblia, a nos relacionar com você, a querermos conhecer mais a Ti e assim conhecer mais a nós. Espírito Santo, eu peço que você guarde os corações, Pai, dos seus filhos, da sua igreja, e nos faça enxergar, Pai, a riqueza de tudo aquilo que você tem separado para nós. Em nome de Jesus, amém. Se você puder, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Muito obrigado.